Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonil de Araújo, de língua portuguesa, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Então, temos como objeto de conhecimento o funcionamento das linguagens na produção de textos multissemióticos, né? Aquele texto que ele não vem só com palavras escritas, mas vem com outros sinais. Detalhamento, produzir textos em diferentes linguagens, construindo sentidos e empregando em diversos espaços, momentos e os sujeitos envolvidos. É isso aí, então vamos começar nossa aula. Então, vamos começar falando de comunicação. É importantíssimo, né, para o nosso desenvolvimento, tanto em casa, como na escola, no trabalho, na sociedade de modo geral. Mas será que eu posso me comunicar só através da palavra escrita ou da palavra falada? Então, vamos entender mais um pouco sobre esses tipos de linguagem. Então, vamos ver o que é que a linguagem ela pode nos transmitir através dos sinais. Então, o que essa frase exige do leitor? Se eu domino só a palavra escrita, eu vou ler a que nos sofre com a ação do. Então, o que exige desse leitor para que essa mensagem seja compreendida? Exige que eu compreenda que existe uma linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal também pode passar informações. Então, eu vou ler da seguinte forma, né? A floresta ou as árvores que nos alimenta, sofre com a ação do homem. Então, não precisa ter só o texto escrito para que eu compreenda que se tem uma mensagem, se quer transmitir algo para alguém. Então, posso também ler as árvores que nos... Eu não posso colocar comida aí, né? Que nos comida sofre com a ação do homem, então não cabe. Então isso o leitor tem que dominar, né? Ler o que está nas entrelinhas, a linguagem que está explícita, aquela que está aí, você pode olhar e já compreender, e também aquela que se apresenta implicitamente, né, o que você vai deduzir, que você vai verificar através desse outro tipo de linguagem, para que haja uma comunicação eficaz. Então, nós precisamos compreender tudo que nos cerca, todo o contexto. Então, nós precisamos de alguns elementos, né, envolvidos nessa nossa comunicação, que são chamados de elementos da linguagem. Então, os elementos da linguagem, por volta da segunda metade do século XX, tornou-se conhecido o chamado modelo de comunicação, que busca apresentar de forma esquemática os elementos envolvidos na comunicação. Quando se fala nos elementos da comunicação, eu quero dizer que tem coisas importantes que nós podemos utilizar para nos comunicar. Ou será que eu posso me comunicar sozinha? Falando sozinha, vou ter uma interação comigo mesma, isso vai acontecer? Pode acontecer, né? Às vezes em casa a gente corre esse risco, né, de ficar falando sozinho para o espelho, principalmente os adolescentes, gostam muito disso, mas não é viável, né? Então, nós temos os elementos que eles estão presentes nessa nossa comunicação, que são eles: o emissor,
né? A gente vai conhecer aqui o gráfico, mas nós temos o emissor, que é fundamental nessa comunicação, que ele vai emitir a mensagem, o nome já diz, né? Emissor é aquele que transmite. Eu estou conversando com vocês aí, no momento eu sou o emissor e você o receptor, porque você está recebendo a minha mensagem. Aí a gente vai analisar aqui este gráfico, olha só, nós temos o emissor aqui, ou locutor, ele está falando com alguém, né, que obviamente é o receptor que está recebendo esta mensagem, e nós precisamos mais de alguns elementos. Claro, nós precisamos do canal, que é o meio pelo qual nós nos comunicamos, né? O canal, estou falando aqui oralmente, o canal, né, que está saindo a fala da minha boca, e o outro está ouvindo. Então, nesse sentido, o canal, né, é a audição aqui que ele está ouvindo, e a minha é que eu estou falando da minha boca, né, que está saindo. Temos o referente. Quando se fala, é referente a alguma coisa, tem um assunto aí envolvido, né? Então, também é importante. A mensagem em si, veja que as duas pessoas estão falando aí, qual é a mensagem? Vamos ao cinema? Né? Qual é o assunto? É o cinema, mas tem mais alguns elementos que o receptor pensou, que o emissor também pensou, que foi a pipoca, o refrigerante. Isso é o contexto que faz parte desses elementos, né? Também temos o código, está falando aí através do sinal, né, que nós chamamos de língua portuguesa. Então, há necessidade de todos esses elementos para que haja realmente, né, uma mensagem bem equilibrada e que você compreenda. Então, nós temos também, dentro de todos esses elementos, chamado ruído. O ruído, ele atrapalha demais a comunicação, né, principalmente nas fofocas, né, há muito ruído. Quando você vai comentar algo com alguém, aí aquela pessoa que passa para outra e vai passando para outra de forma diferente, então fica esse ruído atrapalhando essa comunicação, né, o final, a finalização. Então, agora, dentro desses elementos, né, nós temos os elementos, acredito que vocês compreenderam, que é o emissor, o receptor, o canal, né, a mensagem, que ninguém vai falar nada, né? A gente tem que falar algo, tem um assunto a ser dito, então também faz parte o código, você que vai utilizar, como eu falei, a gente não precisa utilizar só a palavra escrita ou a falada, tem alguns sinais, alguns símbolos que também passam informação, né? Por exemplo, muita gente faz o coraçãozinho aí, olha, estou gostando, né? Estou amando. Então, tem vários símbolos e sinais que a gente compreende, né, a mensagem a ser transmitida. Dentro desses elementos, eles estão embutidos dentro das funções da linguagem. Porque a gente tem todos eles, nós estamos nos comunicando, mas todo texto, tudo que se transmite tem uma função específica. Cada tipo de texto, né? Então, a gente vai conhecer a função emotiva. Né? Quando se fala em emotiva, o que é que vem na cabeça de vocês? Emoção, né? Sentimentos. Então, a função emotiva, chamada também expressiva, ela traduz opiniões e sentimentos do emissor da mensagem. Então, vou passar aquilo que eu estou sentindo, né, através da minha mensagem. Então, vocês vão entender melhor, né, vão assistir a um vídeo, uma pessoa aqui declamando, nosso querido professor declamando aqui um poema, né, Lira dos 20 anos, e vocês vão identificar esses elementos aí dentro do texto. Ó. Preste bastante atenção nessa função emotiva, porque ele vai transmitir, né, as suas
emoções, né? Ele vai colocar para fora sentimentos do eu. Então, vamos lá assistir. 20 anos, derramei-os gota a gota no abismo de dor e sofrimento. De folgosas visões, enchi meu peito. 20 anos, sem viver um só momento. Deu para perceber, né, que ele traz, né, coloca para fora essas expressões, né, de angústia, de amor, de sentimento. Então, vamos lá para as marcas. Dentro de determinado texto, dá para você identificar, é como se fosse característica dentro desse texto, que tem 10 funções. Então, a função emotiva tem sentimentos do eu, primeira pessoa e exclamação. Então, o que eu quero dizer? Primeira pessoa. Quando se trata do eu, estou falando de mim, né? Então é primeira pessoa. Porque nós temos as pessoas do discurso, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, a primeira sou eu. Eu faço isso, eu estou sentindo isso, né? Eu quero te dizer isso também. Então, a exclamação, ela dá mais ênfase naquilo que você quer dizer, nas suas emoções. Então, quando eu vou escrever, né, principalmente quando se trata da função emotiva, aí eu trago, né, também a exclamação para ela enfatizar ainda mais aquilo que eu quero dizer, né? Vai transbordar os meus sentimentos através da exclamação. Olha, eu estou feliz, eu quero te dizer algo, eu gosto de você. Então, coloca isso para fora e o que é que vai dar essa entonação que eu estou falando é a pontuação. Então, isso é a função emotiva, né? O sentimento do eu. Agora, nós temos a apelativa. A gente vai ver essa função apelativo, o que é que ela quer, o que é que ela traz, né, dentro desse texto. Então, ela é chamada também de conativa, ela procura estabelecer um diálogo direto com o receptor ou destinatário. Se ela é apelativa, você vai apelar para alguém, né? Então, é para a segunda pessoa, que é o receptor. No caso aqui, se eu estivesse utilizando essa função apelativa, seria para você, né, para vocês. Então, ela estabelece esse diálogo com o receptor, né, influindo no comportamento do receptor da mensagem por meio de um apelo, ordem, súplica, sugestão. Então, ele vai induzir, né, esse receptor a aceitar algo que ele está ali colocando à disposição, né? Que pode ser uma venda, pode ser uma troca de algo, ou pode ser simplesmente pedindo para salvar uma vida, como nós veremos aqui no exemplo. Então, é apelativa, né? Vamos verificar aqui. Jovem, doe seus órgãos, salve vidas. Além de doar seus órgãos, faça campanha. Então, aqui ele está pedindo, está apelando, alguém está precisando, né? Então, ele está pedindo para o jovem que doe seus órgãos, porque doando vai salvar a vida. E veja aí os verbos, né, utilizados: salve, doe. Então, são verbos que são marcas dessa função apelativa, que são verbos no imperativo. Então, esses verbos no imperativo, qual é a função desses verbos? É mesmo, é mandar, é pedir, né, implorar, porque vai depender do contexto. Se eu digo, faça isso, por favor, né, eu estou pedindo, mas faça. Mas se faça isso, né, em casa, os pais quando façam, né, varra a casa, então estão dando uma ordem. Então, os verbos no imperativo, eles servem para isso. Então, as marcas da função apelativa é verbos no imperativo, e nós já vimos aqui que são lá, né, na campanha, nós temos o verbo doe, salve e faça, indicando um pedido, um convite,
uma súplica, conselho, juntamente com o vocativo. E o que é o vocativo? Vem juntamente com o vocativo. Primeiro, ele poderia somente falar 2 órgãos, mas aqui ele invocou, né? O autor utilizou um elemento jovens. Então, ele chamou. O vocativo é chamar, é invocar o nome de alguém, né? Então, também se utiliza na apelativa, né? O vocativo, que pode ser direcionado, essa mensagem já para alguém, pode ser para o jovem, para a criança, né? Para o idoso. Então, ele já direciona e faz esse apelo através dos verbos no imperativo. Ele tem mais funções, a função poética. Verifique, gente, que nós estamos vendo as funções, o que o texto, né, quer transmitir para o leitor. Então, a função poética enfatiza a elaboração da mensagem, de modo a ressaltar o significado e produzir um efeito artístico. Tem seu lugar privilegiado nos gêneros literários, mas podemos encontrá-la em anúncios publicitários, canções, né, que eles usam, a poesia nas canções. Então, não só no poema que você pode encontrar essa função poética. E também a função poética, ela tem suas características, como qualquer texto. Tá? Então, o que é que nós queremos que você compreenda? Características de cada função dessa, tá? Para você poder saber distinguir uma da outra, né? Então, por que esse texto? Qual é a função desse texto? Ele está apelando, ele está pedindo, né? Ele está implorando para alguém fazer algo. Ou, isso aqui é um texto poético. Por que eu sei? Eu sei pelas características dele, né? Então, vamos lá para um exemplo do texto poético. Vamos para o texto Moça Linda Bem Tratada. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Veja que dentro desse texto, por que eu sei que é um texto poético? Eu vejo aí as marcas dentro desse texto, as características. Ritmo, versos, né? Ele é feito através de verso, moça linda, bem tratada. O verso é cada linha de um poema. Se eu tenho aqui, né? Moça linda, bem tratada é o primeiro verso. 3 séculos de família, o segundo. Burra como uma porta, o terceiro. Um amor, o quarto. Temos figuras de linguagem. Qual é a figura de linguagem que eu posso encontrar aí? Muito utilizado nos textos poéticos. Burra como uma porta. Então, eu estou comparando, a figura de linguagem aí é a comparação. Veja quando diz burra como uma porta, eu estou comparando, né, a pessoa com a porta. A porta não faz nada, está lá paradinha, né? Então, não diz nada, não responde. Então, está sendo comparada com uma porta. Outra figura de linguagem, será que você já identificou quando ele diz um amor? Olha, acabou de falar, né, que ela era burra como uma porta, e no final, um amor. Isso é ironia, né? Então, não quis estar dizendo o contrário daquilo que realmente o autor pensa, né? Então, nós temos aí 2 figuras de linguagem, que é a ironia e a comparação. Mas uma função da linguagem que nós podemos conhecer é a metalinguística. O que é isso? Qual é essa função? O que é que o texto quer transmitir através dessa função metalinguística? Então, é centralizada num código. O código são os sinais, né? Por exemplo, aqui nós estamos falando da língua portuguesa. Então, nós temos a língua portuguesa como código das nossas aulas, né? Que é o que nós falamos, que nós entendemos. A função metalinguística serve para dar explicações ou definir o código utilizado, ou seja,
a linguagem fala da própria linguagem. Então, a língua portuguesa, ela vai explicar um conceito vindo da própria língua portuguesa. Então, nós temos aqui como exemplo: tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. Então, aqui, através desse código, né, que nós estamos lendo, nós entendemos a nossa língua. Então, nós estamos explicando um romance, né, que comenta como foi feita a sua própria arquitetura, como é construído, como é a estrutura desse romance. Então, ele está contando, explicando. Por isso que é metalinguística, está utilizando, né, a nossa língua para explicar um termo da própria língua. Então, tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de instante. É a explicação que se está dando do romance. Um segundo exemplo: escórbuto, moléstia que se manifesta por enfraquecimento geral, hemorragia, infecção purulenta das gengivas, geralmente causada por falta de vitamina C. Então, qual é a marca fundamental para sabermos que nós estamos utilizando a função metalinguística? Então, a marca é a palavra, né, que a gente está explicando com palavras uma palavra. Dá para entender isso? Então, é o que nós fazemos, né? Então, a metalinguagem, a metalinguística, é isto que se utiliza para explicar uma situação dentro do próprio código. Temos a referencial. Referencial ou denotativa ou informativa. Centralizada no referente, trata-se de uma ênfase ao assunto. O contexto, o referente é o objeto sobre o qual se fala. Sua função é informar, por isso o uso preferencialmente da terceira pessoa, a objetividade predomina. Então, a referencial, ela é muito utilizada, principalmente nas notícias, né? Quando se passa uma notícia, o objetivo está no referente, no que é dito, em todo o seu contexto, e não mais, veja a diferença no eu, né? Porque não está passando nenhuma emoção nem sentimento do eu, não está explicando um termo, uma palavra com o próprio código, não está dentro da estrutura de um poema. Então, o referencial, ele vai lá diretamente na notícia, no que é essencial naquilo que se quer transmitir, num referente. Compreenderam? Quando é a referencial, então, está se referindo a algum assunto, certo? Então, as marcas, né, a característica fundamental dentro dessa função é o conteúdo informativo, o predomínio da linguagem objetiva. Né, quando se fala em linguagem objetiva, é uma linguagem direta, sem subjetividade, sem ter nada do autor, pessoal do autor, né? Tem que ir direto ao assunto. Então, nós temos aí, como no jornal, por exemplo, né, na notícia, é utilizado muito esse tipo de texto, né, com essa função, que está focado na notícia, no assunto, no referente. Temos a função fática. São muitas funções, né? Mas é assim, todo texto ele tem uma função, uma característica, né? Então, a gente, ao ler, pode identificar se você compreender, né, as suas marcas. Então, a função fática, o emissor quer saber se o canal de contato funciona. Essa função tem o objetivo de instaurar ou manter o contato.
né? Ele vai perguntar se está tudo bem, entrar em contato para ter aquele primeiro impacto, né? E saber se funciona. Mas para entender melhor, você vai assistir a um vídeo. Vamos lá. Oi, como é que vai? Tudo bem? Ei, som, 1, 2, 3, testando, testando o som, 1, 2, 3, testando. Então, para estabelecer esse primeiro contato, principalmente nós utilizamos a função fática quando chegamos para alguém. Oi, né? Geralmente a gente quer o primeiro contato, a gente chega, oi, tudo bem? Né? Aí ali, claro que a outra pessoa, né, se for conhecida principalmente, vai dar continuidade. Mas sempre tem esse primeiro contato que você tem que testar se vai funcionar, assim como o microfone, né? Então, o emissor quer saber se o canal de contato funciona. No caso lá, ele, oi, oi, testando, né? Essa função tem o objetivo de instaurar ou manter o contato, que é o caso que eu acabei de falar, se for, né, contato pessoal, de você chegar, de chamar a atenção da pessoa para estabelecer-se primeira aproximação. Então, as marcas que nós vimos lá no vídeo, né, só para reforçar, o uso dos termos como vai, né, ele vai atrair essa pessoa para começar esse contato, e na hora do som também, o emissor quer saber, né, se o canal realmente vai funcionar. A gente vê muito isso, né, quando vão fazer uma palestra, a gente vai testar para ver se está funcionando. Aqui, né, quando a gente está falando, também a gente testa, então essa é a função fática. Nós podemos também utilizar várias funções dentro de um texto. Não vai ter um texto simplesmente com uma função específica. Você vai perceber que dentro de um texto eu posso utilizar, né, mais de uma função. Vamos ver aqui as várias funções juntas. Então, minha querida Mariana, só hoje consegui autorização da tua Madre Superiora para te escrever às escondidas de teus pais e meu marido, que embora não te conheça, não pode te ouvir, sem raiva, certamente pela amizade que sabe eu te dedicar, e isso enfurece. Nesse primeiro momento você vê, né, que fala do eu aí, né? Veja só, consegui, não tem eu aí, mas pelo verbo eu sei que está falando de mim. Hoje eu consegui a autorização de tua madre, né? Então vou escrever, aí fala de alguém, de um sentimento de uma pessoa por outra. Por princípio, odeio tudo que amo, ridicularizando sempre os meus sentimentos, destruindo-os pela sua delicadeza e sensibilidade com grande prazer. Mas de ti que é feito, Mariana, que resta de ti, ai de clausura posta à força, que desgraça o se nascer mulher. Isso aí trata de alguém que foi para um convento, né? Que antigamente as pessoas, quando davam trabalho, os pais, né, mandavam para um lugar onde fosse estudar e não saía dali, né, uma clausura. Então, alguém ficou sofrendo lá fora e escreveu esta cartinha. Então, no texto citado, nota-se as seguintes funções. A emotiva, a gente sabe que ali ele está, né, falando de um sentimento por outra pessoa. A referencial também é referente a alguma coisa, é claro, né? Está falando do relato da situação, do que aconteceu. Claro que o texto é maior, ali tem toda uma história, né, que a gente, né, não mencionou aí, mas houve, né, um contato. E a função conativa também está presente, que é as perguntas feitas ao receptor. Quem recebeu? Né, quando ele acionou a Mariana aí.
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Nós falamos, né, sobre os elementos da comunicação, a função referencial, a função emotiva e várias outras funções. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.